Analisando mais uma das mentiras, né? Dando sequência a esse seriado tenebroso, né? Desvencilhando o que está oculto, porque muitas vezes você dá de frente com uma pessoa sorrindo, mas ela está com as mãos para trás, com uma faca para te ferir. Geralmente as armas andam escondidas nas pessoas. As pessoas estão normais nos relacionamentos, na convivência, mas no momento de fúria, ela saca a arma e mata outra pessoa, ou vai ferir. Assim é o ministério da congregação. Eles têm um discurso do amor, da salvação, que agora nós estamos atrás dos parados, que estamos aqui para cuidar do rebanho de Deus, deixar os 99 atrás de uma, aquelas historinhas da carochinha eclesiástica, né? Então você que vê o ancião no púlpito, com aquela voz melosa, cebosa, pedindo dinheiro, falando do amor, que o ancião não ganha salário, que o ancião coitadinho, não ganha salário, a gente não está pedindo para nós. E depois que ele faz com aquela voz melosa, aí começa a pregar com voz melosa para arrancar a glória, dá um glória pro teu Deus, e Deus te ama, e Deus vai te levar para o reino dos céus, aquelas mesmas repetições, né? Que Deus ama, que é amor, a graça de Deus é amor, misericórdia, o jugo é leve, o fardo suave, né? Vem pro filho pródigo. São aquelas frases, né? A minha alma deseja ver, amor que não posso exprimir, bênçãos como chuva. As frases de mantra que te bloqueia, né, o cérebro. Quando você começa a exercitar o lado crítico, o cérebro expande. E quando você já tem pensamentos prontos, o cérebro reduz, porque os pensamentos prontos, eles vêm e tampam o raciocínio com as emoções. E quando você começa a criticar e você começa a duvidar, o seu cérebro expande, porque ele abre novos caminhos para neurônios adormecidos. Tem muita coisa no cérebro que está adormecida. Uma delas é o senso crítico na mente de muitos. Então é importante você que está me ouvindo se desenvolver como ser humano e aplicar as teses da reforma para você que é da congregação, que quer entrar, que está dentro, que quer sair, que quer entender, não quer estar contra Deus, mas quer entender que você é uma pessoa de bem. Você está vendo que tem alguma coisa errada, mas o medo de duvidar é muito grande. Só que você tem que entender que quem inventou o ser humano foi o Criador. E uma das capacidades do Criador é duvidar, raciocinar, criticar, autocriticar, pensar, refletir, analisar, observar. Essas faculdades intelectuais fazem parte do cérebro inventado pelo Criador. Isso dentro da concepção criacionista. Tem quem diga que tão somente nós somos reflexo da teoria da evolução. Ainda que seja a teoria da evolução ou o criacionismo,
A natureza nos trouxe para isso. Então é importante você entender que tudo que é natural ao ser humano, que é intrínseco, que faz parte do ser humano, foi criação ou desenvolvimento da natureza ou a criação, depende do seu ponto de vista. Mas no sistema criacionista cristão, como Deus sendo o formador de tudo, quem inventou essas faculdades mentais foi quem criou o ser humano, dentro da visão criacionista cristã. Tem outras, tá? Então me reservo àqueles que estudam mais, que se permite questionar mais, e entender que eu estou falando para um público-alvo que tem o criacionismo como base. Tem gente que não está nem entendendo o que eu estou falando. Criacionismo, nem sabe o que é criacionismo. Criacionismo é a teoria que Deus criou tudo. Tem muitas pessoas que não concordam, que acreditam na teoria da evolução. Isso não tem nada a ver com o homem vindo do macaco. Isso é uma invenção. Nunca ninguém falou isso com relação à teoria da evolução. Mas existe uma teoria da evolução. Existe a teoria do Big Bang e existem outras. É importante estudar todas as teorias e não se apegar ferrenhamente a nenhuma delas. Admitir a possibilidade de que tudo é possível no campo daquilo que a gente não alcança. Não é que tem vida em outro planeta, ou que não tem. É possível ter, é possível não ter. Com isso você busca o equilíbrio emocional e mental. É isso que nós buscamos no Ministério da Reforma. Não é saber a verdade, mas é admitir as possibilidades. Com isso você consegue respeitar o próximo. Opiniões divergentes. Você deixa de ser fanático e você admite todos os debates, tornando-se uma pessoa agradável, respeitosa. Nesse sentido, cabe analisar a doutrina da congregação, mais uma das mentiras, o famoso jargão: Deus não mudará, para trás não voltará, ele sempre executou o que decretou. Essa doutrina ela está esculpida no livro que chama-se Inário, de rezas cantadas. Cantar hino, na realidade, é uma reza doutrinária cantada. Você está cantando a doutrina da congregação. Quando você faz afirmações no hino, você está se auto-hipnotizando, você está se autossugestionando. Nós vamos falar sobre poder de sugestão depois. Uma coisa é os outros falar para você algo, outra coisa é você repetir cantando algo. Então o poder de sedução, autossedução é muito forte. E você acredita que ao entrar na congregação, você está lidando com um ser divino, um Deus divino, que está por trás de toda a construção doutrinária e ideológica da congregação que está no Brasil. Que Deus inventou e que Deus coordena, Deus é o chefe, Deus toma conta, Ele inventou, a obra é dele, a obra não é do homem. O homem é falho, mas Deus não é falho, como se as falhas humanas do ministério fossem oriundas da falha humana, mas que Deus continua sendo o dono da CCB. Então, você está com esse discurso, você precisa entender que Deus é esse. Esse Deus reflete-se na doutrina. Então, se por um lado você canta que Deus não mudará, você tem que se lembrar que essa não é a verdade da congregação. Essa não é a verdade, porque diz: se formos ao Senhor fiel, Ele será a nós. Porém, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Isso não é verdade, porque na hora do testemunho todo mundo fala: se eu for firme e fiel, eu herdaria a coroa da vida eterna. Ora, se Deus fez um pacto com você ao entrar na CCB, já que a CCB é um caminho inventado pelo próprio Deus, e com Deus na congregação você conversa como um cara que está vendendo ovo na feira. Você conversa normalmente com um cara na rua, joga bola. Conversar com Deus na congregação e conversar e tomar um copo d'água é a mesma coisa. É facinho, todo mundo conversa, todo mundo sente, todo mundo vê, todo mundo entende, Deus fala com todo mundo. Então, se Deus permanece fiel, mesmo você sendo infiel, você não precisaria ser fiel até o fim. Se você não for fiel até o fim, não a Deus, à congregação, Ele não permanece fiel, ele risca o nome do livro da vida. Segundo a doutrina da congregação, né? Segundo o Evangelho, segundo a CCB. Segundo os anciãos da CCB. Tá? Então, se você hoje faz um pacto com Deus de fidelidade, de ser filho de Deus, Ele te chama de filho, te traz para essa graça CCB, e se você cometeu um pecado, Ele te corta a tua liberdade através do ancião, diz que bem cortado não é proibido da coleta, então Deus continua pedindo dinheiro mesmo para os cortados. Essa é a teoria da CCB. Essa é a ciência da CCB.
E aí você perde a vida eterna. Agora estão dizendo que não porque o dinheiro caiu. Mas quando se eles conseguirem um dinheiro alto, eles voltam à doutrina antiga. A doutrina do descarte. Antigamente saiu um entra 10. Hoje está saindo 10 e não está entrando um. A coisa está difícil. Então, da doutrina, se você entra com um discurso que é heterossexual e lá na frente você confessa que é homossexual, você foi infiel. E Deus também muda. No hino fala que não muda, mas na prática muda, você cai da graça, você perde o ministério, você é botado para fora, você é cortado, você é julgado e perde a vida eterna. E depois não tem serviço de velório. O culto aos mortos, né? O culto ao féretro, que é o corpo do morto. O caixão, o morto ali, aquele corpo, ele mantém o pecado mesmo depois de morto, né? Então tem ou não tem culto baseado nisso. Então essa é a filosofia. O discurso é bonito, então estou com Deus, estou seguro em Deus. Porque o pacto de Deus, na realidade, é com Jesus, não é com a gente. Então a fidelidade é de Jesus, não a nossa. Na congregação também fala isso. Mas na hora das coisas, do acerto mesmo, é você, sendo infiel, você perde a vida eterna. Tanto é verdade que, se eu for firme e fiel até o fim, herdaria a coroa da vida eterna. Então requer ficar na congregação até a morte. Se você sair da congregação, você é cachorro que voltou para o vômito, porco que voltou para a lama, esses adjetivos sinistros, né? Esses adjetivos totalmente divorciados do respeito à dignidade humana. Cachorro que comeu vômito, né? Caiu da graça, né? O diabo derrubou, o diabo derrubou, perdeu a alma, perdeu a graça de Deus, é adúltero, queria ser ancião, essas coisas todas. Entendeu? Então, na realidade, o Deus pregado, na realidade, não sustenta, através do ministério, a fidelidade independente da tua infidelidade. Então você tem que entrar e fazer um pacto com Deus, igual no Velho Testamento. Era Deus e o homem circuncidado. A mulher não entrava no pacto. O pacto do Velho Testamento era Deus e os homens. Mulher era objeto sexual. Se a criança não fosse circuncidada, os anciãos da igreja mandavam matar a criança, porque a criança não foi circuncidada, como se ela tivesse culpa. Então o pacto era Deus com o homem através da circuncisão. No Novo Testamento, as igrejas templárias querem que o ser humano falho, mortal, cheio de desejos estranhos, né? Cheio de falhas, que busca o aperfeiçoamento, quer que faça um pacto com um Deus excelente, de outra galáxia, que a gente não tem acesso, só os anciãos têm. E se a gente tropeça, a gente depende para ver o que o ancião vai falar, se ele vai deixar a gente tocar na igreja, chamar hino, um deixa, se tem dinheiro deixa, se não tem dinheiro não deixa, essa palhaçada eclesiástica. Então entre sabendo na congregação que tudo é um discurso fajuto e que na realidade não tem Deus nenhum atuando, não tem Deus fiel, Deus infiel. Esse Deus da congregação é, segundo a mente dos anciãos da congregação, um Deus fascista construído nos tempos do jovem, quando Mussolini ainda era jovem, em 1910. Quando Mussolini chegou aos 40 anos de idade, construiu-se o Brás e aplicou essas teorias fascistas e colocou o hino nazista da Alemanha nos tempos da Segunda Guerra Mundial. Cantava-se o hino da Alemanha enquanto os judeus padeciam gravemente. Esta é a congregação construída de homem para homem, de Deus para homem, de discursos bonitos que na prática não valem nada. Essa é mais uma mentira. É um Deus que age segundo a fraqueza humana. O amor de Deus nunca é maior. Se você é bom, Deus é bom. Se você é ruim, Deus é ruim. Se você está de pé, obediente, Deus te abençoa. Se você cai, Deus senta a mão em você. Ele faz um decreto, ele decretou no céu que você é um filho dele. Mas se você não obedeceu ao ancião até a tua morte, ele risca o teu nome do livro da vida. Esse é o Deus que não mudará da congregação.